Fala, turma. Ó, projeto Linktree, beleza? Esse projeto eu tenho ele no Figma. A gente vai tirar do Figma e passar pro VS Code, beleza? Seguinte, eu criei uma pasta chamada Linktree, criei aqui na minha área de trabalho, tá? Adicionei um arquivo index, uma pasta CSS e um arquivo de CSS. Eu linkei o meu CSS com o meu HTML, né? Até aí, tudo bem. E para a gente desenvolver esse projeto, a gente vai usar uma tag. É a tag mais utilizada, que é uma tag para a gente conseguir montar o nosso layout, que é a div, beleza? Eu não vou entrar em tag semântica agora. Eu só vou apresentar a div. Para que serve a div? A div nada mais nada menos serve para colocar elementos HTML dentro. Um exemplo, ó, fora da div, ó, eu poderia ter um título, né? Colocar um parágrafo. Esses elementos ficariam solto na minha página. Ó, um H1, um parágrafo, um botão, eles estão soltos. Ó, um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Eu vou criar uma div, tá? Eu vou dar uma estilizada nela. Ó, como que eu faço para selecionar algo no meu CSS e estilizar ele? Eu tenho que usar o nome da tag. Existem três maneiras de fazer isso. Primeiro, eu vou utilizar o nome da tag para selecionar, tá? Eu vou colocar uma largura de 200 pixels e uma altura de 200 pixels e uma cor de fundo. Ó, eu tenho uma div aqui de 200 por 200. Mas eu quero que isso aqui esteja lá dentro. Ou pelo menos só o meu nome e a descrição. Eu quero colocar dentro da div para poder montar um layout e arrastar para onde eu quiser o nome e a descrição. O que que eu faço? Eu coloco esses elementos dentro. Ó, eu tenho dois elementos dentro de uma div e um elemento fora. Quando eu volto aqui, ó, eu tenho dois elementos dentro da div e um fora. Esse aqui é o modelo que eu quero no meu layout, por exemplo. Se eu quero que o botão esteja dentro, ó, agora tá dentro. Se eu quero mais de um, ó, vou ter dois. Então a div serve para poder montar um layout, colocar elementos. A gente pode fazer uma analogia que uma div é um container, tá? O que que é um container? Se a gente pesquisar container, opa, o que que é um container? Ó, não é para armazenar alguma coisa? É a mesma coisa. A div serve para armazenar elementos e poder montar um layout, né? O nosso projeto é isso aqui, ó. Perfeito? É um clone do Linktree. Entendendo para que serve a div, que é para colocar elementos dentro, eu vou apagar isso aqui e apagar o meu CSS. Eu vou olhar aqui no Figma e eu tenho o meu projeto, tá? Aqui na esquerda, podemos falar que cada um desses aqui é uma div. Ó, eu vou selecionar o cabeçalho, ó, vai ficar azul em volta. Ó, tá vendo? Ficou um quadrado. Ó, dentro da minha div cabeçalho, eu tenho três elementos. Ó, uma imagem, um título
e um parágrafo. Então, ó, começando por aqui, vamos criar uma div, tá? Ó, uma div com uma classe chamada kbcalho. Eu já vou explicar para que que serve a classe, tá? Ó, eu tenho uma div com a classe cabeçalho. Dentro dessa div, a gente tem imagem, título e nome. Então, vamos colocar uma imagem, um título e uma descrição, né? Um parágrafo. Então, eu posso colocar aqui, ó, arroba Rafael Maurício, descrição, desenvolvedor front-end e content creator. E uma imagem. Eu vou usar minha imagem do GitHub. Como que eu consigo utilizar a imagem do GitHub? Ó, a gente vai pesquisar por isso aqui, ó. https dois ponto barra barra github.com barra o seu nome de usuário do GitHub ponto .png. Ó, se eu copiar isso aqui e colar no meu navegador, vai buscar minha imagem. Fechou? Se eu volto aqui, ó, vamos comparar com o Figma. Eu tenho uma imagem, um título e uma descrição. Eu tenho uma imagem, um título e uma descrição dentro de uma div chamada cabeçalho. Ó, uma div cabeçalho com a imagem, título e descrição, tá? Fechamos essa primeira div. Já finalizou. Vamos passar para a próxima. É uma div chamada btns, né? Então aqui embaixo, ó, vamos criar uma div com a classe btns, que é botões, né? A gente tem os botões para navegar para as redes sociais. Beleza? Ó, portfólio, GitHub, LinkedIn, Instagram. Qual que é aquela tag que a gente faz para quando clicar ir para uma outra página, abrir uma página nova? É a tag A, Anchor, a tag de âncora. A gente vai ancorar algo com outro algo, né? Que seria outra página. A gente vai ancorar a nossa página com outra. Um exemplo, YouTube. Ó, a tag A significa ancorar. Eu coloquei dentro da minha tag a palavra YouTube. Ó, quando a gente passa o mouse no YouTube, já muda o cursor. É tipo, clique aqui, tá? Se a gente clicar, acontece nada, só dá um reload na página. Se prestar atenção aqui em cima, só vai recarregar a página. Por quê? A gente não falou para onde ele vai estar ancorado. Onde ele vai ficar preso? Vai ficar preso YouTube, youtube.com, com a página do YouTube. Então aqui no href é a referência, o hyperlink, né? Que a gente vai ter que colocar. Que é isso aqui, ó, YouTube. Então quando a gente clicar na palavra YouTube, vai levar a gente para esse site. A gente ancorou a nossa página com a do YouTube, tá? Quando a gente clicar no YouTube, levou para o YouTube. Perfeito? Só que a gente não vai usar YouTube. É portfólio, GitHub, LinkedIn e Instagram. Então vamos alterar o nome aqui para portfólio, GitHub, LinkedIn
LinkedIn e Instagram. Se a gente voltar aqui, ó, tá criado portfólio, GitHub, LinkedIn, Instagram. Por hora a gente não vai precisar colocar nada aqui. Eu só vou deixar uma hashtag, tá? Depois a gente vai colocar o nosso portfólio, nosso GitHub, nosso LinkedIn e nosso Instagram. Fechou. Se a gente comparar aqui com o nosso Figma, tá pronto. Ó, no cabeçalho tem imagem, título e um parágrafo. Nos botões, tem os botões. Quando a gente clicar, vai para alguma rede, né? Para alguma página. Então, nosso HTML está pronto. A gente vai partir para o CSS, tá? Então, aqui no nosso arquivo CSS, antes de começar, ó, podemos reparar que, tá vendo que a minha imagem está um pouco afastada, bem da borda aqui? Ó, tá vendo que o meu H1 tem esse espaçamento? Ó, se a gente reparar aqui, ó, tá vendo aqui o box model, o modelo de caixa? Por padrão, os navegador coloca, ó, uma margem de 21. Ó, no meu parágrafo, margem de 16. Na minha imagem, não tem nada. E no body, tem uma margem de 8. Mas a gente não quer isso. A gente não quer essas margens adicional. Uma margem é um espaçamento externo, tá? Eu vou explicar quando a gente for utilizar. Tá vendo que tá com espaçamento? Eu tenho aqui o meu elemento de H1 com espaçamento, né? Ó, externo, tá para fora da caixa, né? Ó, 21. E a gente não quer. O que que a gente vai fazer? Vai fazer um reset. A gente vai resetar isso. De 21, vamos colocar 0, tá? Então, a gente vai selecionar, ó, esse asterisco, ele é o quê? Selecione todos os elementos HTML, selecione todos os elementos HTML e coloque uma margem de 0, tá? Se a gente voltar, ó, já não tem mais a margem de 0. Ó, não existe. Tá tudo resetado. Também vou colocar um padding de 0 e box sizing border box. Por padrão, todos os elementos é box sizing content box. Eu posso explicar isso em uma outra aula, tá? Como que funciona o modelo de caixa. A gente vai deixar border box. Basicamente, é assim, se eu tenho uma div de 200 por 200 e eu adicionar, eu tenho uma div de 200 por 200, eu adiciono uma borda de 10 pixels, minha div não vai ser mais 200 por 200, vai ser 220 por 220. Porque foi adicionado 10 pixels na esquerda e 10 na direita e fez a soma. O border box, ele faz um cálculo pra gente e vai fazer o quê? Ó, minha div é 200 por 200. Eu quero que seja isso. Se eu adicionar uma borda de 10 pixels, ela vai continuar 200 por 200. Ela vai fazer um cálculo para tirar o tamanho, né? E compensar na borda. Basicamente isso aí. Relaxa que depois eu explico. Na prática é tudo mais interessante. Então, beleza. Olhando aqui no Figma, tá tudo certo. A gente vai começar a estilizar. Ó, olhando aqui, eu tenho um fundo, uma cor de fundo, né? Ó, uma cor de fundo, meio amarelado, esverdeado. O que que a gente vai fazer? Né? Vai colocar uma cor de fundo.
Para isso, o que que tá acontecendo aqui? A gente tem um cabeçalho e os botões. E o body, que é o corpo da nossa página, né? O corpo da nossa página tá branco. É aí que a gente vai colocar a cor de fundo. Então, a gente vai selecionar o body e colocar a propriedade background color. Agora, como que eu sei qual que é essa cor? Ó, aqui na direita tem uma opção chamada Fill e tem esse código aqui, ó, ECFFCA. Eu vou copiar, vou colocar uma hashtag e colar. Ó, já adicionou a cor. Se eu volto aqui, ó, tá adicionado. Beleza? Pronto, adicionei minha cor. Vamos começar aqui no cabeçalho. Ó, eu tô vendo aqui, ó, que minha imagem, ela é 200 por 200. E aqui ela não tá 200 por 200. O que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a nossa imagem. Mas antes disso, eu tinha explicado que tem três formas de selecionar um elemento, né? Pela tag, foi a primeira, né? Pela tag. A próxima que a gente vai usar é pela classe. A gente deu um nome para nossa div de cabeçalho, tá? Para a gente chamar ela, selecionar, a gente vai usar ponto cabecalho. A diferença é que tem um ponto na frente. Ó, se a gente passar o mouse aqui, ó, ali em cima tá assim, ó, body, apenas. Se a gente passar o mouse no cabecalho, vai estar assim, ó, element class cabecalho. Tá dizendo que, ó, você está selecionando um elemento com a classe cabeçalho, que é o elemento div. Chaves, beleza, ó, cabecalho, ó, cabecalho. Vamos começar pela imagem. Ela tem 220, 200 por 200, tá? Então, como que eu seleciono a imagem que está dentro de uma div? É simples. Ó, eu vou começar a entrar. Ó, vou começar a cavar. Então, ó, primeiro eu entrei no cabeçalho. Agora eu vou selecionar a imagem. Ó, cabeçalho, espaço, imagem. Ó, entrei no cabeçalho e agora entrei na imagem. Se a gente passar o mouse aqui, ó, tá falando aqui, ó, você tem uma imagem dentro de um elemento, né, que é a div, com a classe cabeçalho, tá? E a gente vai colocar uma largura. Largura é width de, de quantos? 200 por 200. Aqui na direita, no Figma, a gente consegue ver, ó, 200 por 200. 200 pixels e uma altura de 200 pixels. Voltando aqui, ó, já diminuiu a nossa imagem. Só que aqui ela é um círculo. Aqui ela tá quadrada. Perfeito? Pra gente colocar, transformar em um círculo, a gente vai arredondar as bordas. Ó, para fazer isso, ó, border radius 100%. Se a gente volta, já arredondou. Então, aqui eu vou colocar largura da imagem e aqui a altura da imagem. Imagem, imagem. Como que eu faço esse comentário? Ó, Shift Alt A. Ele comentou onde o meu cursor está, ó. Se o meu cursor estiver aqui, ele vai comentar aqui. Arredondar as bordas. Beleza. O que mais tem na minha imagem? Ó, se eu vim aqui, ó, tem uma borda, tá vendo? Ela é uma borda preta,
sólida de 3 pixels. Aqui na direita a gente consegue ver, ó, ela tem 3 pixels. Então a gente vai colocar uma borda preta de 3 pixels sólida, que é o tipo da borda, espessura e a cor. Se a gente voltar, ó, já adicionou. Ó, se a gente ver aqui, ó, ela tem uma sombra, tá vendo? Bem fraca, mas tem. A gente vai pegar o valor da sombra. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Drop Shadow. Ó, posição X, Y, blur e a cor, tá? Como que a gente vai colocar uma sombra na imagem? Box Shadow. Uma sombra na caixa. A gente vai selecionar a cor. Vai colocar três valores. Ó, a gente tem três valores aqui, ó. X, Y e o blur. Ó, eu vou colocar 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Vou explicar cada um delas. Eu vou colocar aqui para 10. Ó, eu adicionei uma sombra para direita, tá vendo? Se eu colocar -10, ela foi para esquerda. Se eu colocar 10 aqui, ela foi para baixo. Se eu colocar -10, ela foi para cima. E esse aqui, ó, ela borrou. É o blur. Ela ficou mais borrada. Então, se a gente voltar aqui, ela tá 0, 4 e 4. Ó, ela tá assim, ó. E a cor tá esse 25%, que é a opacidade. Como que a gente vai mudar a opacidade? Se a gente passar o mouse aqui, ó, nessa caixinha preta, a gente consegue trabalhar na opacidade. Ela tá 25, certo? Ó, tá vendo que eu tô mudando aqui e altera aqui? Ó, soltei em qualquer um, atualizou aqui. Eu posso vir aqui, ó, 0,25. Ó, agora tá com a borda, ó. Ou, com a sombra, perdão. Ó, tá com a sombra. Beleza. A imagem tá pronta. Próximo, título. Vamos trabalhar com o título. Então, o título é o H1. Tá dentro do cabeçalho. Ó, ponto, cabeçalho, H1. Selecionamos o título, que está dentro do elemento com a classe cabeçalho. Ela tem uma fonte. O tamanho da fonte é 20 pixels. Aqui, ó, na direita, a gente consegue ver. Ó, se eu aumento aqui, aumenta lá. Então, o nosso é 20. Vamos alterar isso aqui. Por padrão, a fonte que vem é 36 do H1, se eu não me engano. Se a gente selecionar ela aqui, deixa eu ver. Ó, é 32, ó, ali em cima, ó. Ó, tem um H1, cor preta, fonte 32 pixels. E o tipo dela, o nome da família dela é Times New Roman, tá? Então vamos alterar de 32 para 20. Como que a gente faz isso? Font size, tamanho da fonte, 20 pixels. Vou fechar aqui. Ó, já diminuiu. O que mais que ela tem? Ela tem o tipo da família dela é Inter, né? Que aqui é onde a gente consegue alterar o formato da fonte, ó. Nós está utilizando a Inter. Então, para alterar a família dela, o formato, font family. Ó, apareceu um monte aqui. Se a gente digitar Inter, não existe. Ó, Inter. Se a gente voltar, pô, até que funcionou. Que legal, não sabia
que iria funcionar. Estou impactado. Porque, ó, por padrão, ela tem essas fontes aqui. A gente teria que pegar na internet. Deixa eu fazer um teste. Sans serif. Entendi. Legal. Eu acho que ela ficou sans serif, se eu não me engano, tá? Ó, a gente não tem essa fonte Inter. Se a gente digitar, não tem. Mas por que que mudou? Porque ele trabalha de uma forma assim, ó. Eu vou selecionar uma fonte, ó, Verdana. Ó, alterou. E apareceu vários valores. Mas por que que mudou quando a gente digitou Enter? Porque ele funciona assim, ó. Eu selecionei Verdana. Caso não tenha, vai selecionar Geneva. Caso não tenha, tá Roma. Caso não tenha, sans serif, tá? Quando eu digitei Enter, ó, não tem. Já vai ficar sans serif. É um padrão. Imagina, se não tem, vai ficar qual? Então, por padrão, eles colocam sans serif. O que que é o serif, né? Ó, o serif é isso aqui, ó. Tá vendo? Esses tracinho. Isso aqui é o serif. Ó. Se a gente coloca sans serif, sem a serif, ó, já não tem mais os tracinhos. Então, como que a gente vai pegar a fonte Inter? A gente vai no Google, digitar Google Fonts, tá? Primeira opção, Google Fonts. Aqui, ó, na pesquisa, a gente vai digitar Inter. Vai selecionar a primeira opção aqui, ó, Inter, beleza? E Get Font, que vão pegar a fonte. A gente vai aqui, ó, Get Enable Code e apareceu isso aqui pra gente. Tá, fechou. Esse bloco de código, a gente vai copiar ele, ó, copiar. E a gente já viu essa tag link aqui em algum lugar, né? Ó, copiei. Aí vai voltar aqui no HTML e colar debaixo do título. Ó, a gente tá linkando, ó, está pegando lá do Google as fontes. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente tá pegando os estilos que a gente tá criando, ó, e colocando no HTML. Aqui é a mesma coisa, ó, nós está pegando lá, ó, do Google e colocando no nosso projeto, a fonte Inter. Aqui embaixo agora, ó, se a gente vir aqui, ó, fonte family Inter, ó, nem precisa copiar. Se quiser copiar, tudo bem. Ó, se a gente vir aqui agora, ó, fonte family, aspas, Inter, ó, alterou. E a gente pode colocar vírgula sans serif. Caso não tenha Inter, troque para sans serif, tá? Ó, já tá adicionado. Até que parece com a sans serif ela, né? Ó, não muda muita coisa. A Inter para sans serif. O arroba dá uma diferenciada, ó. Por isso que eu fiquei tipo, caraca, será que tem? Será que tem? Não tem, tá? Era sans serif mesmo. Então, beleza. A gente adicionou a fonte Inter no nosso projeto. Tá aqui, ó. O que que mais tem no nosso título? Mais nada. Ela tá em negrito. Por padrão, o H1, que é um título, já fica em negrito. Vamos passar para a descrição, tá? Então, vamos selecionar aqui, ó, cabeçalho.
né? Ó, cabeçalho P. E colocar aqui, ó. O tamanho da fonte tá 14. Nós pode deixar 16. Por padrão, quando a gente cria a fonte, a tag P, ela já é 16. Então não precisa mudar, tá? A gente só tem que alterar, ó, o tipo dela, a família, que é a Inter. Então, ó, a gente pode copiar aqui e colar. Quando vir aqui, ó, já tá Inter. Só, ok, olha que legal. A gente tem esse código aqui e esse código aqui. Se a gente parar para pensar, nós está usando ele duas vezes, mas nós não precisa fazer isso. Nós pode economizar linhas de código. Ó, nós está com 26 linhas, tá? 26. E nós tem inter no título e inter no parágrafo. A gente pode diminuir essas linhas e ter a mesma estilização. Como que eu vou fazer isso? Lembra que a gente criou um hashtag aqui em cima, que é todos os elementos? Então a gente vai colocar aqui, ó. Agora todos os nossos elementos de texto vai ter a fonte inter. A gente apaga aqui. E de 26 agora foi para 22. Quando nós voltar, ó, adicionou no título, no parágrafo e nos botões. Perfeito? Se a gente voltar agora no Linktree, no Figma, ó, imagem arredondada com borda e sombra, título e parágrafo. Imagem, título e parágrafo. Fechou. Nós já tem tudo isso aqui. Só que tem uma diferença. Aqui ele tá centralizado, tá? Centralizado. E a gente vai usar uma técnica. Não é uma técnica, foi uma dor que os desenvolvedores tinham, que era de montar um layout. E eles desenvolveram uma coisa chamada Flexbox, tá? O que que é o Flexbox? Ó, tem um blog muito legal aqui na Alura, ó, Flexbox, tá? Alura Flexbox, ó, um guia completo. Ó, o que é Flexbox? Ó, a ferramenta Flexbox foi criada para tornar essas tarefas mais simples e funcionais. Os filhos de um elemento com flexbox podem se posicionar em qualquer direção e pode ter dimensões flexíveis para se adaptar. Ó, muito curioso. Ó, os filhos de um elemento, tá? Então, quando a gente volta para o nosso HTML, a gente pode pensar o quê? Tem uma hierarquia aqui no nosso HTML. Tá vendo que essa div, ela tá meio que abraçando esses três elementos aqui? Se esses elementos é os filhos, podemos dizer que esse aqui é o pai, tá? Esse aqui é o pai. Então o pai vai falar para os filhos alguma coisa e os filhos vai ter que obedecer, né? Então, se a gente descer aqui, ó, como que eu uso o meu esse tal de Flexbox? É aqui, ó, com a propriedade display e valor flex, tá? Então, se esse aqui é o filho, os filhos, a div com a classe cabeçalho é o pai. Então a gente vai chamar o cabeçalho e colocar display flex. Ele tá falando o seguinte, ó, o pai tá falando o quê? Filho,
Eu quero que um fique do lado do outro. Ó, agora não tá, mas quando eu coloco o display flex, ó, ficou um do lado do outro, ó. Um aqui e outro aqui, tá? Agora eu quero mudar essa direção. No meu projeto, não tá um do lado do outro, tá um debaixo do outro. Agora eu vou falar, filhos, fiquem um debaixo do outro. Eu vou usar a propriedade flex direction, eu vou mudar a direção. Antes estava em row, estava em linha, né, em horizonte, agora está em coluna. Ó, flex direction column, fiquem em coluna. Ó, agora ficou em coluna, um debaixo do outro, tá? E como que eu faço para alinhar? Antes, ó, se a gente vir aqui no nosso projeto, ó, tá tudo colado. Tá tudo colado. A gente quer um espaço, tá vendo? Tem um espaçamento. Onde que eu vou pegar esse espaçamento no Figma? Aqui, ó. 18. Ó, quando eu passo o mouse, ó, eu tenho 18 pixels de espaçamento. Se a gente parar o mouse aqui, ó, vertical gap between. Gap é um espaçamento. Então, para eu dar um espaçamento, a gente vai usar a propriedade gap com valor 18 pixels. Se a gente voltar, ó, já deu o espaçamento de 18 pixels. Então aqui, ó, eu vou colocar um comentário. Elementos filhos, um do lado do outro. Flex direction column, elementos filhos para baixo. Gap, espaçamento, espaçamento entre os filhos. O gap, ele deu um espaçamento de 18 entre, né? Entre eles, ó. Entre a imagem, o H1 e o P, o entre é o quê? É aqui, né? Ó. Seria isso, né? Entre eles. Então, ó, tá aqui, ó. Entre a imagem, título e parágrafo. Perfeito. Agora, ele tá alinhado, né? Ó, ele tá centralizado. Ó, align, tá vendo? Align center. Como que a gente vai fazer esse alinhamento? A gente vai fazer, ó, align items, ó, centralizar itens ao centro, center, ó, centralizou. Pegaram? Ó, tá centralizado, ó. Agora falta o quê? Os botões. Já tá certo aqui, ó. Imagem, título e descrição. Imagem, título e descrição. Agora falta os botões. Beleza. Vindo aqui nos botões, nós tem a classe BTNS, tá? Então aqui embaixo, a gente pode puxar essa classe BTNS. Os botões é a tag A. E colocar aqui, ó, A. Vamos começar, ó. A cor do botão, ela é preta. Então, color black. Ficou preto. O tipo da fonte é Inter, né? Tipografia dela, ela já tá Inter. O que mais temos aqui? A cor de fundo, né? Cor de fundo, a gente fez aqui no body. Background color. Background color. Ó. 7C EFB9. Já alterou, tá? Ó, o tamanho desse botão aqui é de 235 pixels.
Então, width 235 px. Não aconteceu nada. Por quê? Ó, tá 74 por 20. Não mudou. Estranho, né? Não era pra acontecer isso. Ou era? Porque, ó, tudo no HTML, quase tudo, é uma caixa, né? Se eu crio um parágrafo, aqui, ó, teste, e o outro, teste, ó, vai ficar um debaixo do outro. Ó, se eu passo o mouse, tá vendo que ele ocupa toda a minha tela? Ó, toda minha tela. Porque é uma caixa. Ele é um bloco. O estilo dele é um bloco. Nada pode ser ultrapassar ele. Nada pode invadir. Já a tag A, ele é inline block. Então ele pode ficar em linha e ocupar apenas o que é reservado, né? Que é o tamanho do texto. Então, para a gente modificar o tipo da nossa tag a gente vai fazer o quê? Adicionar aqui um display block. Ó, display block. Quando a gente voltar aqui, ó, ele já ocupou todo o 235 e ficou um debaixo do outro, tá? Se a gente usar o display flex que a gente utilizou lá em cima, vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu vou deixar o display flex. Eu acho bacana. Como que a gente vai centralizar agora esse texto aqui? A gente vai usar uma propriedade chamada Justify Content Center, tá? Ó, agora nós está falando em eixo X e Y, tá? Ó, ela centralizou no eixo X. Ó, ela estava aqui. O Justify Content vai centralizar o eixo X, ó, o conteúdo para o centro, eixo X, tá? Opa, vamos voltar aqui no Figma. Ele tem um espaçamento, não tem? Interno? Ó, aqui não, ó. Aqui tá tudo coladinho. Ele aqui tem um espaçamento interno. Esse espaçamento, ó, é de 16 pixels. Se a gente vir aqui, ó, e passar o mouse, ó, vertical gap, tá? De 16 pixels. A gente pode colocar aqui, ó, um padding de 16 px. Quando voltar aqui, ó, já criou o espaçamento, tá? O que mais que a gente tem? As bordas é arredondada, a nossa tá quadrada. O arredondamento tá de 58, ó, a gente consegue ver aqui, ó. Ó, a partir de, ó, 30 já arredonda. Ó, se a gente colocar aqui, ó, tava 58, perfeito? Se a gente colocar um border radius de 58 pixels, vai arredondar. Se a gente colocar de 100, também vai arredondar. Então, eu vou deixar 100, ó. 100 é o máximo que dá. Aqui tá 58, mas ó, ele, ó, no 23 ele já tava no máximo. Então, como 23 e 100 vai dar o mesmo resultado, eu vou deixar 100, ó. 100 aqui, ó. Tá 100% arredondado. Ó, 100% arredondado.
Ó, também temos uma borda preta sólida de 2 pixels, né? Ó, border preta sólida de 2 pixels. Ó, borda de 2 pixels e sólida. Também temos uma sombra aqui embaixo, ó. Eu não vou comentar aqui porque a gente já utilizou alguma dessas coisas aqui em cima, ó. Ó, adiciona, adiciona sombra. Então aqui eu vou adicionar uma sombra também, ó. Box Shadow de, ela é preta, né? Preta, 5 pixels, 5 pixels e 0. Ó, 5, 5, 0. Se a gente voltar, ó, já tá idêntico. Só que tem uma coisa diferente, ó. O nosso tem esse underline aqui, mas aqui não. Como que a gente vai tirar? Text decoration. É uma decoração do nosso texto. A gente não quer nada, então a gente vai colocar none. Ó, nenhuma decoração no nosso texto. Se a gente voltar, ó, tá sem decoração. Beleza? Ó, vou apagar esses testes aqui. Pronto. Nenhuma decoração. E também tem um espaçamento, ó, entre os filhos, tá? Então, ó, quem que é o pai dos botões? BTNS. Ó, o pai é o BTNS. Então vamos chamar ele aqui, ó, e colocar um display flex. Ó, vai colocar os elementos filhos um do lado do outro. Só que a gente quer em formato de coluna. Então, vamos mudar a direção para coluna, flex direction column. E adicionar um gap, né, que é um espaçamento entre os filhos de 29 pixels. Eu vou alterar para 30 para ficar arredondado. E um gap de 30 px. Ó, já adicionou, tá? Fechou? Beleza. Só que agora ele não está centralizado. Como que a gente centraliza no eixo X? Justify Content Center. Mas não foi. Por quê? Ó, se eu colocar uma cor de fundo nesse elemento, ó, não, por que que não foi? Eu coloquei, era pra ir. É eixo X. Porque a gente alterou a direção de row para column. Se eu comentar a coluna, ó, ela centraliza. Mas como eu mudei, ó, o eixo X agora tá pra virou Y. Vou alterar pro eixo Y, align item center. Pode parecer meio confuso agora, só que depois vai se encaixando tudo isso aí. Fechou? Ó, é isso aqui? Quase. Ele está centralizado na nossa página. E o que a gente vai fazer agora? Nós trabalha com elementos pai, elementos filho, tá? Então, tudo que a gente falou para os nossos filhos fazer aqui no cabeçalho, eles fizeram. Agora, ó, presta atenção aqui, ó, que legal, ó. Eu tenho 3 elementos dentro desse elemento. Eu tenho 4 elementos dentro desse. Se eu diminuir aqui, ó, nessa setinha perto do número, encolher, ó, eu agora tenho 2 elementos, ó. Eu tenho 2 elementos filho dentro de um elemento pai, que é o body. Tá vendo esse espaçamento que fica aqui, ó? Isso se chama indentação. A gente consegue identificar
a hierarquia, né? Como que tá o nosso projeto? Quem que é o pai, quem que é o filho? Então, ó, eu tenho dois elementos, filho, né, do body. E agora, esses elementos filhos, eles também podem ser pai. Ó, os filhos dele é esse aqui, né? É igual na vida real, ó, pô. O meu vô, ele é filho, ele é pai, né? Na real, ó, esse aqui poderia ser o vô, esse aqui, o body, é vô desses elementos, né? Se a gente parar pra pensar. Então, no body, nós tem dois elementos, certo? Então quer dizer, se a gente colocar display flex, ó, vai ficar esse elemento aqui, né? Um do lado do outro. Só que a gente quer em coluna, flex direction column, tá em coluna. A gente agora quer ajustar o eixo X, justify content, center, align items, center. Por que que não ajustou? Ó, se a gente vir aqui, ó, o nosso body, ele tem 1694 por 594. Se a gente parar para pensar, ó, dessa ponta a essa, isso aqui tá no centro, certo? E dessa ponta para essa, também tá no centro. Nada muda. Ó, ele tá centralizado. Então, para ele centralizar, a gente tem que definir uma altura para ele. Ó, eu quero que a altura da minha página seja 100% do viewport, né? Que é daqui de cima até aqui embaixo. Ele é 100%. Compreende? Isso aqui é uma unidade de medida. Ainda eu vou passar mais para frente. Se a gente apagar ela e dar um Ctrl espaço, a gente vai conseguir ver todas as unidades que existem. Se eu colocar 100%, não vai funcionar. Eu tenho que colocar VH, que é viewport 8, né? Viewport é tudo tudo que está no nosso aparelho. Um exemplo, monitor, esse tamanho. Se for um telefone celular, seria basicamente esse tamanho aqui. Ele vai se ajustar. Depois vai ter uma aula só sobre unidades de medida, tá? Não se preocupem agora. Beleza. Tá pronto. Se a gente olhar aqui, ó, tem um espaçamento de 29 entre os elementos filho do nosso body. Vou deixar 30 para arredondar, tá? Então no body a gente pode colocar um gap de 30 px. Mas se a gente comparar agora, ó, nosso projeto está finalizado. Ou não? Será que tá? Ou será que não tá? Eis a questão. Se a gente dá um play aqui no nosso Figma, a gente vai ver uma coisa que não consegue ver aqui. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Quando eu passo o mouse, a cor muda. Isso é um efeito, tá? Ó, eu passo o mouse, muda a cor. Beleza? E como que a gente vai fazer isso no CSS? Aqui embaixo, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai selecionar a nossa classe BTNS e selecionamos os botões que está dentro da classe BTNS. Para adicionar um efeito, a gente vai usar uma pseudoclasse, tá? Chamada hover.
Por que uma pseudoclasse? Porque é uma classe que já existe, é nativa do CSS. A gente não teve que criar. Ó, chamada hover. E significa o quê? Significa assim, ó, sempre que eu passar o mouse no A, ele vai fazer algo. Ele vai fazer o quê? Ele vai alterar a cor. Então, ó, eu tenho um componente aqui, tá? Que a cor é essa aqui, ó. Então, ó, sempre que eu passar o mouse no elemento A que está dentro da classe BTNS, eu vou alterar para esta cor. Ó, alterou a cor. Sacaram? Quando eu clico, acontece nada. Então a gente pode vir aqui, ó, e adicionar as redes sociais. Beleza? Vocês podem estar adicionando cada rede. Ó, eu vou fazer só um. Eu vou colocar o link do YouTube, tá? Só para teste. Vou tirar o hashtag e colocar o link do YouTube. Quando eu clicar aqui, vai levar para o YouTube. Ó, quando eu clicar, levou. Só que tem um comportamento que aconteceu. A minha página sumiu. Ela alterou da minha página pro YouTube. E a gente não quer isso. A gente quer que abra uma nova aba. Para fazer isso, a gente vai adicionar um atributo, tá? Ó, uma tag, um elemento HTML, ela tem isso aqui, ó. Ela tem uma tag, ela é uma tag. E isso aqui em verde é um atributo. Igual o que está dentro de aspas é o valor. Então a gente vai adicionar um atributo com o valor underline blank, tá? Então quando eu clicar, ó, repare aqui em cima que ela não vai alterar para YouTube, vai abrir o YouTube aqui do lado, ó. Abrir uma nova página, tá? Então vocês podem estar fazendo, ó, com todos. Aqui, ó. Aí se vocês colocam o portfólio de vocês, o GitHub, LinkedIn e Instagram. Beleza? Então, esse aqui é o final do projeto. Projeto Linktree. E a gente tirou do Figma e passou pro VS Code. Fez o HTML e fez o CSS, tá? Se a gente comparar aqui, ó, tá idêntico. Nada muda. Beleza? Então, é isso. Vou encerrar e é nóis.